softly spoken, with no strings tying you. Olá, meus caros alunos! Eu sou a professora Cleide, professora de Química. Na aula de hoje vamos falar da pilha de Daniel. A pilha de Daniel é uma continuidade da pilha de Alessandro Volta, construída em 1800. A pilha de Daniel é do ano de 1836. Ela consiste em 2 eletrodos. O primeiro eletrodo aqui consiste em um recipiente que contém sulfato de zinco dissolvido em água, portanto, um sal que sofreu dissociação formando os íons Zn2+ e SO4 2-. E imerso nessa solução, nós temos uma placa de zinco. O segundo eletrodo consiste em uma placa de cobre imersa em uma solução aquosa de sulfato de cobre. Essa solução, sofrendo dissociação iônica, forma os íons Cu2+, SO4 2-. As placas estão interligadas por um fio elétrico. E o que acontece aqui? A placa metálica aqui de zinco, ela tem mais facilidade de doar elétrons do que o metal cobre. Nesse tipo aqui de pilha, entre zinco e cobre, quem tem mais facilidade de doar os elétrons é o zinco. Nessa passagem de elétrons, ocorre aqui, fecha um circuito, produzindo energia elétrica. Algumas representações da pilha de Daniel trazem aqui uma lâmpada. Embora eu faça uma crítica aqui que no ano de 1836 ainda não tinha sido inventado as lâmpadas. Então eu prefiro colocar aqui, uma representaçãozinha aqui indicando esse fluxo de elétrons passando do zinco para o cobre. A voltagem dessa pilha, inclusive a palavra voltagem, pessoal, vem do nome de Alessandro Volta. A voltagem dessa pilha de Daniel é de 1,10 volts. 1,10 volts. Bem, e o que acontece aqui então agora, externamente, são os elétrons passando pelo fio, beleza? Internamente, nós temos aqui, ligando esses 2 recipientes, uma ponte salina. A ponte salina, ela tem um importante papel nessa pilha, pois a ponte salina é que permite o equilíbrio entre os íons, entre um recipiente e outro, fazendo com que haja uma maior durabilidade da nossa pilha. Nós vamos entender, então, o funcionamento dessa pilha, mostrando também as equações químicas que ocorrem, ok? Mas vamos lá. O zinco, então, ele perde elétrons. O lado da pilha que perde elétrons é o polo negativo da pilha, tá certo? Outra coisa é que o lado da pilha que perde elétrons, ele é chamado de anodo, ou como alguns preferem, ânodo. E o lado que perde elétrons é o lado da pilha que sofre oxidação. Então, esse eletrodo aqui, ele perde elétrons, é o polo negativo, é o ânodo e sofre oxidação. Nessa oxidação, o metal sofre aqui, ou a gente pode dizer também uma corrosão, vamos dizer assim, e ele transforma a placa metálica que antes tinha um NOx 0, começa a sofrer a oxidação e começa a cair aqui dentro da solução na forma de íon zinco 2+. Ao passo que esse recipiente, então, aumenta a concentração de zinco 2+. Já a parte metálica, o metal aqui, ele perde massa. Ok? Como que a gente representa isso no formato de equação química? Então, você tinha aqui o zinco 0, perde 2 elétrons, porque como ele vai passar para zinco 2+, então são 2 elétrons envolvidos.
Então, ele passa de 0 para 2. Como há um aumento aqui do NOx, a gente diz que houve, então, uma oxidação. Beleza, agora vamos para o outro lado. O outro lado é o seguinte, o lado que recebe os elétrons é o polo positivo da pilha, ele é chamado de cátodo, ou catodo, como alguns preferirem. E olha bem, esse lado é que vai sofrer o que a gente chama de redução. Muitos alunos ficam confusos quando a gente fala que ganha elétrons e sofre redução. Mas como que funciona isso então, né? Mas antes disso, antes de mostrar aqui em termos de equação, deixa eu explicar o que vai acontecer aqui, ó. Então, os elétrons, ó, eles vão chegar nessa placa, e essa placa, então, vai ficar eletrizada com cargas, né, negativas, porque elétrons são partículas negativas. E esses elétrons, eles vão atrair os íons positivos da solução. Os íons de cobre serão atraídos da solução e irão para a placa aqui. Quando esses íons grudarem aqui na placa, vai ter um aumento de massa. Então, já vou escrever aqui. Aumento de massa. E aqui dentro, como vai diminuir a concentração de íons. Então, diminui a concentração de íons Cu2+. Então, observem que é tudo o contrário, tá bom? O lado de cá perde elétrons, é o polo negativo. Aqui ganha elétrons, é o polo positivo. Aqui é chamado de ânodo, aqui é cátodo. Aqui sofre oxidação, porque aumenta o NOx. E aqui vai sofrer redução, por quê? Porque vai diminuir o NOx. Vamos mostrar isso em termos de equação, olha bem. Então, os elétrons chegaram aqui. Esses elétrons vão atrair os íons de cobre 2+, cobre 2+. Esse cobre vai grudar aqui na placa. Quando ele grudar na placa, ele vai se transformar em um cobre igualzinho da placa, ou seja, em um cobre com NOx 0. Isso é muito interessante porque essa solução, pessoal, de sulfato de cobre, ela tem uma coloração azul. Então, com o passar do tempo, vai diminuindo, essa coloração vai ficando cada vez menos azul. Ela vai ficando incolor, justamente indicando a saída desse cobre. E aqui também, né, é muito perceptível a gente ver esse cobre sendo formado aqui em volta da placa de cobre, tá bom? Então, o cobre 2 se transforma em cobre 0. Então, olha o que aconteceu. Passou de 2 para 0. Houve uma redução do NOx. Outra coisa interessante aqui é a equação global dessa reação. A gente vai cortar os elétrons e vai colocar o que sobrou. O que sobrou aqui? Zn0... Antes da seta, ó, cobre 2+, depois da seta, Zn2+, e cobre 0. A partir dessa equação, a gente consegue ter uma visão geral do que aconteceu. Olha lá, o zinco era 0, passou para 2, o cobre era 2, passou para 0, tá certo? Então, o zinco oxidou e o cobre reduziu. Uma outra coisa muito importante aqui é o agente oxidante e o agente redutor. O que é agente, né, oxidante e o que é agente redutor? Olha bem, pessoal, o agente oxidante é aquela espécie que vai provocar a oxidação. Quem oxidou aqui foi o zinco. Mas ele não oxidou sozinho, ele perdeu elétrons para alguém. Para quem que ele perdeu elétrons? Para o cobre. Então, quem é o agente oxidante? O cobre. Quem reduziu foi o cobre. Mas quem é que fez ele reduzir? Agente redutor é quem faz o outro reduzir. Quem fez o cobre reduzir foi o zinco. O cobre recebeu elétrons de alguém.
Quem é que doou esses elétrons para ele? O zinco. Então, o agente redutor, aqui nesse caso, é o zinco. Bem, e aí, para finalizarmos agora, vou deixar uma última dica aqui para você gravar, né, essa questão de ânodo, cátodo, oxidação, redução. Mas antes disso, deixa eu só reforçar um pouquinho aqui sobre a ponte salina. A ponte salina, então, é um tubo, dentro desse tubo tem um sal, geralmente é KCl, cloreto de potássio. Esse sal, né, ele também está embebido em solução, então ele vai se dissociar em íons. Os íons aqui serão Cl- e K+. E aí, o que vai acontecer com esses íons, né? Como eu falei no início, a ponte salina ela tem um papel de dar um equilíbrio, de uma estabilidade na pilha. Por quê? Observe que nós falamos que esse lado aqui da pilha vai só aumentando a concentração de íons de zinco 2+. Ao passo que esse lado vai diminuindo a concentração de íons cobre 2+. Então, essa pilha, se não houvesse a ponte salina, ela teria um funcionamento muito reduzido. Por quê? Justamente porque aqui, olha bem, iria acontecer a passagem de elétrons, aqui ia aumentar essa concentração de íons, aqui ia diminuir e pronto, e acabou. Mas a ponte salina, ela tem um papel de restabelecer, de manter o equilíbrio nessas concentrações de íons através do fluxo de íons presentes na ponte. Observe o seguinte, como aqui diminui a concentração de íons positivo, então os íons de potássio também positivo migram para a solução. Então, esse K+, vai migrar para a solução aqui, restabelecendo o equilíbrio de cargas. O Cl-, aqui como está tendo um aumento da concentração de íons positivo e os íons negativos estão em menor quantidade, então aqui vai vir o Cl-. O Cl- vai vir aqui para a solução para manter o equilíbrio de cargas aqui positivas e negativas desse lado aqui do eletrodo. Bem, e agora a dica final, então, como prometido, né? A dica final é essa aqui, ó. C-A-R-O. Caro. É o caro que vai sair barato, viu, galera? O que significa esse caro? Grave isso aí. Isso não é ensinado em livro nenhum, tá bom? É uma dica especialmente para vocês. Olha lá, C e R, consoante com consoante, ó, consoante com consoante. Cátodo, redução. Cátodo, redução. Olha lá. E aqui, vogal com vogal. Ânodo, oxidação. É o caro que vai sair barato, né, galera? Olha lá, consoante com consoante. Cátodo, redução. Vogal com vogal, ânodo, oxidação. Essa foi a aula de química de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, deixe seu like, seu comentário. Isso nos ajuda a manter motivados, a estar sempre fazendo outras aulas para vocês. Fiquem com Deus, força, foco e fé.